Respire fundo que está começando mais um momento de sintonia com você. Aqui você vai se sintonizar com muito conhecimento, muitas dicas, informações excelentes. Eu sou Marco Marzola, terapeuta, produtor de orgonites, e aqui ao meu lado a Bárbara. Sempre ao seu lado. Sempre ao meu Sempre lado. ao seu lado. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Bárbara Oxman, sou terapeuta, sou comunicadora e uma estudante apaixonada pela espiritualidade. Estou aqui sempre para trazer alguns recados importantes. A gente tem um grupo no WhatsApp, né, Marco? Sim. Onde o pessoal pode se inscrever para receber conteúdos exclusivos, saber antecipadamente sobre os assuntos que a gente vai conversar e também interagir no momento que o nosso episódio vai ao ar, lembrando que é toda segunda-feira às 21 horas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito mais do que uma medição de horários. Exatamente. Tempo é algo muito mais profundo do que o relógio em si. Hoje nós vamos falar sobre a lei do tempo. E para isso nós trouxemos dois especialistas na área. Os grandes especialistas. A Gisele e o Rafael. Rafael, vamos começar com a Gisele, primeiras damas, pode ser? Com certeza. Gisele, como que você entrou nesse conhecimento? O que te chamou a atenção para você começar a estudar a lei do tempo? Uau, foi uma fogueira. Foi em 2001. E fui convidada para um aniversário que ia ter de uma pessoa e tudo mais, lá na Ilha da Magia, né? E aí de lá, eu cheguei lá, as pessoas começaram, qual é a tua data de nascimento, qual é isso, qual é aquilo, como fazer? Eu estava com os meus filhos. E começou toda uma conversa que ela tinha uma frequência diferente da conversa do meu dia a dia, mas ela tocava no meu coração. E a partir dali, no caso, o que eu aprendi mais foi a lei sincrônica, né, do tempo. Então, aonde se junta o tempo cíclico com o tempo sincrônico, então em esferas maiores, em ciclos maiores, que é um trabalho que o Dr. José Argüelles fez, juntar essas informações. E dali eu saí fazendo os desenhinhos que alguém me disse assim, desenha esse bonequinho todo dia na tua agenda, na agenda que tu tem uma agenda? Tenho, porque eu fiquei assim, né? Do que eles estão falando, né? Não, tu tem uma agenda? Tenho, eu trabalho, eu fazia massagem e tal. E ele disse, não, então tu pega isso aqui, né? Não sei se a câmera está me vendo, mas está aqui. Tá vendo sim. Né? Alguma coisa parecida com isso, que era o Tzolk'in. Tu pega isso aqui, hoje é o dia tal, então tem um quadradinho. O dia de amanhã é o próximo quadradinho, depois é o próximo, depois é o próximo. E tu vai desenhando todo dia. Tipo, fui embora com isso, eu digo, vou fazer. Cada dia tinha uma... e tem que ser colorido. Um desenho qualquer, assim. Não, o desenho do dia, que era o Qin do entendi, dia. tá. O Qin do dia, isso é a ordem sincrônica do tempo. Era o Qinzinho do dia e eu fui embora. Tu perguntou como que começou. E eu fui embora fazendo essas anotações. E fui me interessando. E ali eu comecei a dar umas pesquisadas e conheci a lei do tempo através desse material que o Dr. José Argüelles, que disponibilizou, né? Ele já fez a passagem, mas ele disponibilizou esse material e foi uma sacada dele, da lei do tempo, né? Então, foi assim que eu conheci. Mas não me aprofundei em estudos, né? Aí, nisso, fui para a Índia, fomos para a Índia, e eu levei esse Tzolk'inzinho e sempre anotando o diazinho. E aconteceram tantas coisas sincrônicas na Índia, ou seja, o que é sincrônico, né? Então, Cronos é o tempo, sim, é junto. Então, é quando o tempo está, quando tu está fluindo no que tem que ser. Aconteceram tantas coisas sincrônicas que eu escrevi um livro quando voltei da Índia. E não tive como não dizer, aquele dia era o dia tal. E essa nossa contagem do tempo, ela é diferente do calendário gregoriano. E aí, eu comecei a dar palestra quando eu voltei da Índia para os meus massageados de Florianópolis. E um pessoal que era do sincronar, do movimento, ficou sabendo de mim e me convidaram para o primeiro curso de formadores, de facilitadores da lei do tempo. E ali eu tive que me aprofundar, né? Então, essa é desse jeito. E aí começamos a dar cursos, né? Pequenos cursos com materialzinho muito bom, que está aqui, ó, que legal. todo se espedaçando. Não sei se o pessoal foi tá muito vendo, utilizado. Né?
Muito utilizado. Sim, eu tenho sempre ele todo anotadinho, né? E a gente começou a dar pequenos cursos de final de semana, e isso foi um grande movimento na nossa vida, né? Tudo muito sincrônico. E assim começou, né? Não é assim que terminou. Porque agora eu vejo que é um novo começo, né? E aí a sincronicidade... Tô falando muito? Não. E aí a sincronicidade da Bárbara entrar em contato comigo e dizer, Gi, tô pensando em levar para o programa, tô sentindo muito no coração. Isso, exatamente. Questão da lei do tempo. Que não é um assunto que eu conhecia, que eu tinha estudado também. Mas ela lembrava de mim como uma referência. Ela tem várias, né? Tem bastante gente, né? Mas ela... Gi, vou ver o que a Gi me diz disso. E eu tô na minha agenda, que eu tenho até hoje... Estava ali, retomar o movimento de divulgação para a lei do tempo. Eu anotei isso uns 3 dias antes e a Bárbara entra em contato comigo. Eu digo, sim, que horas? Mas qualquer coisa, estou lá. Então, agradecer a Bárbara. Sim, não, quem vem lá de cima, né? Mas por ser um canal, né? Por estar ligada em querer trazer coisas que tocam no coração, né? Porque por mais que tu não te aprofundou, aquilo te entrou como uma verdade. Porque eu digo... A verdade, ela é aquilo que toca no coração e não te incomoda. Ela se acomoda lá. Tá bem, é isso. Exato. Né? Então, muito grata por estar aqui, grata, Marcos, por te conhecer, ao estúdio, tudo, que a gente faça um bom trabalho aqui de comunicação. Com certeza. Então, tá bem. Muito bem. Rafael, e você? Como que você entrou nesse mundo do tempo? Tá bom, então, primeiro agradecer a oportunidade, né, para ti, Marco, para ti, Bárbara, de estar aqui, poder falar de um assunto que me encantou quando eu conheci ele, né, 2004, acredito, eu vendia seguros em Caxias do Sul, era atleta de handball, tinha uma vida bem normal, entre aspas, né. Eu conheci a Gisele, comecei a frequentar a casa dela em Florianópolis e comecei a ter acesso a um material. E comecei a ler aquilo, comecei a ficar encantado, porque para mim fazia muito sentido a questão que a humanidade utiliza um instrumento de medição de tempo que as suas unidades padrão, ou seja, os meses, não tem o mesmo tamanho. Então, a mesma coisa de eu vou medir a minha distância daqui até a parede, vou pegar uma trena, 1 metro, e cada centímetro tem um tamanho diferente. Eu nunca vou conseguir chegar numa precisão, em alguma harmonia de distância, não vou conseguir me localizar. E eu me dei conta que com o tempo é a mesma coisa. Então, nós usamos um instrumento de medição do tempo que não tem as unidades padrão, não são harmônicas, não são iguais. E do mesmo tempo que o ar é a atmosfera do nosso corpo, o tempo é a atmosfera da nossa mente. Então, eu comecei a ver, digo, nossa, essa desarmonia que existe no mundo, ela está advinda de algum lugar e que há uma desarmonia por um instrumento de medição que a humanidade hoje, 99,9% utiliza nas relações socioeconômicas. É um instrumento de medição que ele não serve, basicamente. Isso me encantou muito. E eu comecei a ler muito, comecei a ler todo o material que tinha na casa da Gisele, e quando ela mostrou aquele calendário, eu olho ele, eu olho e faço, nossa... Difícil, né? Na minha cabeça, talvez mais quadradinho, assim, vindo de um sistema, Gisele terapeuta já, quando eu conheci ela, eu vindo desse do dia a dia normal, vamos dizer, mas me encantou realmente muito, e eu digo, nossa, faz todo sentido do mundo isso. Tem alguma coisa muito errada. Tanto é que ela citou José Argüelles, que é o estudioso que, vamos dizer assim, massificou essa informação. Ele estava no Museu do Tempo em Genebra, se eu não me engano. Ele é da onde, Rafa? 1986. Ele é americano, mas a família é mexicana. A mãe mexicana e o pai americano. É isso, a mãe é mexicana e o pai é americano. E ele estava no Museu de Genebra e ele começou, Museu do Tempo de Genebra, e começou a ver questões todas, em questão do tempo, era o Museu do Tempo, tudo relacionado ao calendário gregoriano. Aí ele foi, nas enciclopédias da época, só falavam de calendários gregorianos, não tinha outro tipo de calendário, outra maneira de contar o tempo.
E aí ele resolveu se aprofundar. Então, ele trouxe todo esse conhecimento dos maias da América Central, né, que, na verdade, eles utilizavam, ou utilizam ainda, não sei dizer, 17 tipos de calendários diferentes. São, assim, conhecedores do tempo, assim, em último nível. E a lei do tempo, que é o assunto de hoje aqui, né, o Arguelles fala que tempo não é dinheiro. O tempo é dinheiro, está relacionado com o sistema que nos foi colocado, né? Que o tempo fatorado por arte, fatorado por energia, é arte. Uhum. Então, quando eu falei antes, eu vou medir a distância. Ali, então, eu medir a distância daqui. Quanto tempo eu demoro para chegar do outro lado da rua? Isso não é tempo. Isso é espaço. Eu estou medindo espaço, na verdade. Estou chegando num número de um tempo sincrônico, mas tempo, como a gente vai falar aqui, ele é cíclico, ele é espiralado, ele é a quarta dimensão, nós estamos aqui na terceira. Uhum. Enfim, o assunto me encantou bastante. Uhum. Estamos aqui hoje falando sobre ele, que bom. Ah, que legal. Mas eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho o básico, o que é a lei do tempo. Tá, vamos lá. Eu trouxe algumas coisas aqui, né? Que foi, Rafa? Frente com o microfone. Eu trouxe algumas coisas aqui e porque assim, ó, quando a gente iniciou, olho para ti, desculpa. Pode olhar para a gente, fica Tá. tranquilo. Quando a gente iniciou, que nos explicaram, então a gente recebe, ó, você tem que falar isso, 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 e claro, aquilo fala no teu coração, então tu consegue explicar. Então eu dei muitas explicações, principalmente sobre que o tempo, ele é espiritual, ele não é uma coisa assim material. Não tem como tu querer dizer assim, tu tem um tempinho para mim, ninguém tem o tempo. O tempo nos tem. Né? O tempo é movimento. Então, o Arguelles chamou a lei do tempo o respeito de que a maneira de tu contar isso tem que ser cíclico, exatamente como é na natureza, porque tudo anda em ciclos, e os ciclos são perfeitos e são harmônicos. Então, ele conseguiu trazer uma contagem de acordo com um ciclo lunar solar. Ele consegue trazer isso, ele não trouxe como uma inspiração, mas ele foi estudando de várias civilizações ancestrais. A base primordial é o calendário maia? Não, Não? não. O calendário maia, o que é o calendário maia para ti? Olha só, aí tem muita coisa. Então, assim, ó, a base é o tempo solar lunar, é o tempo, desculpa, solar lunar, que é assim, quantos giros, né, tem, quantas luas tem num ano solar. Essa é a base. Então, assim, nós temos em um ano solar 13 luas. E não 12 meses. Ali que começam a briga. Por isso, os 13 meses. Com 28 dias. Se tu somar 13 vezes 28, vai dar 364 dias. Ah, sobra um? Sim, esse dia é um dia de frequência, de harmonização. Isso tudo está dentro de um tempo cíclico. Por exemplo, tu sabe que dia da semana tu nasceu? Não. Pois é. Né? Caso a gente veja aqui, porque tem como ver. Eu estava lá, mas eu não dia lembro. tal, então, no dia tal, do ano tal... O dia da semana. Essa é a tua... Aí, era uma terça-feira. Tá. Que legal, uma terça-feira. Mas eu fiz aniversário agora, semana passada, era uma quinta. Não sei. Mas eu me lembro uma vez... tal. Não, mas daqui a tanto tempo vai ser uma terça. Isso é uma desarmonia. Tu não consegue saber em que momento tu estava... E que isso é cíclico, e que isso informa um campo que ele é noosférico, que a gente está sempre ligado. Só para tu ter uma ideia, por que eu tenho que contar o tempo de forma harmônica? Poderia ser uma pergunta, mas a gente está contando aqui como um calendário, está tudo bem. Né? Então, primeiro, calendário vem de calenda, quer dizer livro de cobrança de impostos.
Então, na verdade, tu sabe que dia 5 tu tem que pagar. Eu pago dia 15 a luz, Sim. a água, né? Uhum. É dia 15, mas nunca vou saber nada além de... qualquer coisa que eu preciso Você tem aquela combinar com coisa que é vocês, a hora do almoço, eu tenho né? aqui no calendário, Uhum. certo? E isso marca um tempo que diz para mim que as coisas acontecem sempre repetidas, mas sem Repetidamente. harmonia nenhuma. Então, a minha maneira de contar o tempo é contar que esse mês, agora a gente está mais para o meio do mês, eu já paguei algumas coisas, mas ainda tem algumas, mas eu tenho tal coisa para fazer. Isso tudo é um descer na materialidade que não te dá aquela inspiração. Não tem uma Sim. harmonia nisso. Tem um livro de cobrança de impostos. Então, isso é que o Dr. Arguelles sacou, né? E disse, não, vamos harmonizar isso. Então, ele traz o conhecimento solar lunar que várias civilizações ancestrais, a China, a Índia, olham pelas luas. O calendário gregoriano, ele é uma convenção no mundo, né? No capitalismo, Hoje, né? sim. Tá. Sim. Mas numa tribo lá, pergunta para os Guaranis se eles estão aí Se eles para sabem. o calendário. Eles se eles começam aí na universidade, se eles começam a tal, eles vão ter lá um calendáriozinho. Mas eles veem o tempo como sempre presente. Para eles não existe o tempo futuro. Existe aquilo que é dos ancestrais, que é da memória, e o agora. O presente. Então, é outra... E como que eles vivem? Eles vivem em harmonia com a natureza, desde que a gente deixe. Né? Eles são guardiões da terra. Né? Os chineses, eles veem o tempo... Olha o que eles estão fazendo. Dentro do capitalismo, eles conseguem se harmonizar. Porque tem uma visão de que o tempo não está enquadrado dessa forma. Eles têm uma visão em ondas do tempo. Eles veem o tempo como uma coisa espiritual. Os siberianos, por exemplo, eles veem o tempo de acordo com a sobrevivência deles. O tempo que eles precisam, que eles podem desfrutar, que nem formiga. Precisa recolher porque o inverno vai ser longo. E lá é longo, é 70 graus negativos. Então, assim, eles vivem de acordo com a... São tribos que estão ali, que são guardiões da terra. Agora, o capitalismo em si, nós, né, que a gente está inserido nessa loucura, o que a gente tem hoje é uma grande desarmonia, muita doença e guerra. Né? Então, Disputas, assim, a né? lei do tempo... Vejo que tu abre um parênteses imaginário. Eu já abri vários, mas já passou. Mas então, olha só, Isso. eu começo a falar, não paro mais. Isso, Acho não, mas pouco temos bastante uma hora pra tempo. gente falar. Não, com Mas certeza. a hora que tu quiser, tu me interrompe, eu não vou me sentir Sim, interrompida, porque a gente se completa, assim, a gente Com dava, no certeza. início a gente se cutucava. Deixa eu falar. Mas vamos lá, quer? Não, a origem, qual é que foi a origem desse nosso calendário? Acho importante a gente contextualizar um pouco, Com né? certeza. Que é onde as pessoas se identificam também, né? Exatamente. Os babilônicos, lá atrás, como é que eles montaram o calendário que hoje é a variação dele, virou o calendário gregoriano? Eles pegaram um círculo, né, e dividiram em 12 fatias. Uma pizza, assim. 12 Uma pizza. com 30 graus cada fatia. 12 Iguais, meses. 30 graus ali. Só que, primeiro que não é nossa órbita ao redor do Sol não é um círculo, é uma elíptica, né? São 365,24999 dias. É bem quebradinho o negócio. Aí que eles fizeram? Eles botaram mais alguns graus, os 5 graus, os 5 dias faltantes. Isso evoluiu, né? Foi para Roma, aí veio o calendário juliano, não me lembro a data, 1500 e pouco, se eu não me engano. Fizeram uma grande reforma do calendário juliano. A igreja, o Vaticano, tirou 12 dias, eliminou 12 dias, por causa dos cálculos deles lá. Né? E a partir disso veio o calendário gregoriano que temos hoje. Lá atrás, por que julho e agosto tem 31 dias, né? Porque o Júlio César... Os anos bissextos, daqui a pouco, assim, né? Isso aí tem uma matemática meio intrincada. Sim, só pode ser cada 4 tempo, anos, né? com um final
é final par, tem uma forma. Mas foram eles que definiram Eles isso, que assim. definiram. A gente definiu, assim, estamos aqui, resolvemos Eles definir pela definiram, galera. definiram isso. Então, o nosso Vocês vão seguir assim. carnaval é definido também Tá. a questão da lua cheia, tem toda uma matemática e não é aleatório, né? Sim. Então, chegou lá o Júlio César e disse, não, eu sou o Júlio César, meu mês tem que ter 31 dias. Aí depois o César Augusto, não, se o mês dele teve 31, Também o quero. meu mês também tem que ter 31. A coisa foi Você vê. feita desse jeito, né? Como a Gi falou aqui, sem harmonia nenhuma. Foi Baseado feito na base da politicagem. do- Mas e não, das não, vaidades, não, das não, vaidades, teve e uma das matemática vaidades, muito- né? Vaidades. Vaidades, Isso, né? teve uma E- matemática muito rústica para se chegar Uhum. nisso, mas que não leva em consideração essa tua frase que tu falou que eu nunca tinha escutado. A qual? Eu não posso... não Tá podemos- Tá gravado, tá gravado. Nós temos tempo, nós pertencemos ao tempo, foi isso que tu falou, né? Sim, sim. Nós Sim, pertencemos sim. ao tempo. Isso, Então, isso. isso porque o tempo, na verdade, é uma energia de quarta dimensão. Uhum. Aqui em cima, na crosta desse planeta, a gente está na terceira dimensão. A gente tem largura, altura, comprimento. São as 3 dimensões. O tempo são 4 dimensões. Até tem um vídeo muito antigo do Carl Sagan falando sobre a 4ª dimensão. Muito legal o vídeo. Depois Tem no- passa pra gente, a gente deixa tem lá no no grupo YouTube, também, sim. né? Tá. Uhum. Daí eu digo, tá, o pessoal fica falando em dimensão como se fosse a coisa mais fácil de entender. Eu não tenho nem ideia. Dimensão. Aí eu li um cientista falando, dimensão, por exemplo, tua mão tem 3 dimensões, né? A sombra da tua mão, projetada na mesa aqui, Uhum. tem 2, está faltando uma medida. Mas é a projeção da 3ª dimensão, assim como a 3ª é a projeção da 4ª. Então, esse tempo cíclico, onde parte dele, sempre do agora, nós deveríamos estar reproduzindo aqui na materialidade, aqui na 3ª dimensão. Só que a gente não está. Tem Por todo muitos um contexto. motivos. Por que a gente não reproduz um tempo que seria o tempo cíclico e harmônico Uhum. da natureza, natural? Aí o Arguelles chegou à conclusão que a frequência do tempo que a gente vive é a Não. frequência 1260, Uhum. que é um calendário de 12 meses e hora de 60 60 minutos. Então, o que os babilônios fizeram lá atrás? Eles comprimiram uma energia de 4ª dimensão, onde nós estamos inseridos, eles tentaram inserir isso na 3ª. Aí virou nosso relógio, né? O relógio. Uhum. Ele é um círculo dividido em 12, né? Reproduz isso que eles criaram lá E atrás. reproduz isso que eles E a gente criaram segue lá até atrás. hoje, E a assim. gente segue até hoje. Uhum. Como ele não tem as medidas, o calendário anual não tem a medida padrão igual uma outra, Uhum. isso afeta a nossa mente. Com o quê? Muita desarmonia, Tá. a destruição da natureza, Uhum. guerra, né? Exacerbou a questão solar no planeta, deixou a lunar assim, é como se não existisse, Uhum. porque quando sumiram com o 13º mês, uma 13ª lua, Uhum. né? A lua é super ligada com a questão feminina, né? Aí desmembraram a 13ª lua Entendi. e jogaram Força os menos. outros 12, Sim. os outros 12 meses, né? Ou 12 luas, enfim. Então, a sociedade ficou muito patriarcal, muito guerreira, muito territorial. Uhum. Praticamente hemisfério esquerdo do cérebro só, dominando. Hemisfério direito, não, fica quieto, como deveria ser o contrário. Sim. Não o Do nível... sentir, do perceber. Tu vai sentir, tu vai perceber, claro que tu tem que, tá, e agora como vou agir? Tu vai intelectualizar, né? Uhum. Mas não tudo intelectualizar e o sentir tu deixar de lado. De lado. E o calendário influencia muito isso. Uhum. Então, um calendário de 12 meses, com meses de 28, 29, 30 e 31 dias, e numa ordem completamente aleatória. O juro do banco é em cima de 28, 29, 30 ou 31 dias. Uhum. Né? São detalhes, mas que esse sistema, onde tempo é dinheiro, ele é intimamente ligado com o calendário de 12 meses. Uhum. Então, a gente está hoje vivendo no mundo dizem, polarização política, o fascismo, o comunismo. Isso tudo é resultado de um calendário de 12. Sim.
Mas não seria no sentido de ter uma ordem? Mas mas tu tem que ter uma ordem com um instrumento de Sincrônica. medição que seja sincrônico. Entendi. Que leve em Tu tenha consideração Tu outros... tenha todos os meses com o mesmo número de dias. Entendi. Faz mais sentido em termos de ordem do que... Completo sentido, em termos de ordem, em termos de harmonia, em termos matemático. Entendi. Todos os ciclos são harmônicos. Uhum. O nosso calendário não é. Não. Sim, olha só. E baseia tudo, né? Sim. Tu ia trazer uma pergunta para ele? Como que isso interfere nas pessoas? Era o que eu ia falar. Diretamente. harmônico. Tá. Os números são muito sagrados. Ninguém está dizendo que o 12 é ruim, que o 13 é legal. E, por favor, nada a ver com política aqui. Nada a ver. Sim, Nós estamos falando de sim. números. Números eles não têm sentimentos, né? Como é que eu vou te responder isso de uma maneira... Porque eu acho que Platão falou que a forma geométrica mais complexa que pode ter na terceira dimensão é o dodecaedro. É um negócio de 12 lados. Mais que isso é impossível, ele falou. Ou seja, o 13 é a transcendência. Então, como a gente não conta 13, e tu vê só, né? 13 é número de azar, né? Uhum. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, né? Isso aí foi colocado pelo sistema. Entendi. Para justamente a gente ter medo do 13. Não porque acessar. o 13 é a transcendência da materialidade. No momento que a gente vive só a materialidade e não tem até o conhecimento intelectual, sim, e podemos ter um sentimento lá, mas a vida é tão dura, muitas vezes, que a gente não consegue imaginar uma transcendência da materialidade. Eu vou traduzir isso como reencarnação. Vai reencarnar, então isso pode trazer mais tranquilidade, mudaria completamente a visão da humanidade sobre a vida, né? Sim. Então a gente tem um medo danado de morrer, eu vou para onde? Acabou tudo e a gente acaba se apegando na matéria. Tem um apego muito grande, junto com um engano dizendo que tempo é dinheiro e quanto mais tu tiver dinheiro, como se fosse ter tempo, por causa disso não vai, tu vai ter algum tipo de superioridade material, com certeza, moral nenhuma, enfim, né? Mas espiritual também nenhuma, né? Então a gente acaba vivendo essa nossa guerra por grana, por materialidade, por poder, porque a gente parou no 12 e está na hora, passando a hora da humanidade transcender. E quando eu falo transcender, praticamente falando, é mudar o calendário. Colocar na consciência da humanidade que o jeito certo é contar em 13 meses de 28 dias iguais, né? E a partir disso trabalhar outras questões. Por exemplo, reintroduzir a questão da reencarnação na humanidade, o dogma da reencarnação que foi retirado da humanidade. Teve um evento que aconteceu isso, que está intimamente ligado com um calendário, que é um calendário perpétuo, né, de 13 luas. Porque é que nem a Gisele falou, se nasceu na terça, no ano seguinte, o teu aniversário deveria cair na terça também, porque são uma semana de 7 dias, serão 4 semanas por lua, por mês. Então, todo Daria dia 1º é bem domingo. certinho. Todo dia 8 é domingo. Todo dia 15 é domingo. Sim, todo dia sim. 22 é domingo. Tu organiza a humanidade a partir de um ponto acima de todas as instituições que estão organizadas através do 1260, calendário de 12 meses. Não, excelente. A gente sempre aprende, né, pela visão do outro, né, da mesma coisa, né, que nem tu falou assim, eu olho aquilo ali, até hoje eu fico meio assim, que é o Tzolk'in, né, mas olha quanta coisa que ele olha que eu não vejo. Isso são as qualidades individuais, por isso a gente não é alguma coisa mecânica, a gente não é 1260, a gente tem uma frequência, a gente tem um tom. Aí que Dr. Argüelles trouxe, então, o sincronário, o Tzolk'in, que é um tear harmônico de contagem de tempo, com 260 unidades, que ele se organiza com os nossos 365 anos, dias em volta do ano, né? 365 dias, ele se sincroniza a cada 52 anos.
que é exatamente um giro do sistema solar em torno de Sírius. Então, assim, são espirais. A gente que estuda Ayurveda, aí eu aponto para a Bárbara, porque é uma grande estudiosa, né, de Ayurveda. Quando a gente vê lá no Rig Veda, e que eles testemunharam, então, eles limparam os corpos. Imagina que há 8.000 anos atrás precisava limpar um corpo. A água devia ter cloro? Não, né? O ar, gás carbônico? Não. Né? Tudo era limpo, não tinha. O que eles comiam era, enfim. Mas ainda assim eles entenderam a necessidade de purificar os corpos e entrar em profunda meditação para compreender, né, a natureza, aquilo que surgia e que ia. Surgia, assim como o dia, que surgia e sumia, depois surgia de novo. Isso tudo eles começaram a entender como ciclos e adorar esses deuses. Mas o maior testemunho deles foi em profunda meditação de que tudo são espirais dentro de espirais. Não é um círculo, são espirais dentro de espirais, né? A gente recentemente tem um físico, o Dr. Nassim Haramein, que conseguiu comprovar como é que o sistema solar anda. Ele anda assim, né? Como uma espiral, e é assim. Então, assim, são comprovações que estão vindo. E que tudo é cíclico, são ciclos dentro de ciclos. Aí tu fez uma pergunta, como que isso influencia, contar errado o tempo influencia no nosso corpo? Aí a gente tem que falar de neuroplastia, a gente tem que falar aqui de dentro, do nosso grande receptor, né? Porque o doutor José Argüelles falava que a atmosfera do corpo é o ar, mas a atmosfera da mente é o tempo, né? Então, conheça o seu tempo e conhecerá a sua mente. Essa é uma frase dele, né? Uma máxima dele. Então, assim, quando a gente vai para dentro, a gente tem um centro do centro regulador de tudo, que é a tal da glândula pineal. E ela regula o que a ciência daqui, né? A ciência do Ocidente, não do Extremo Oriente, mas a ciência que chega para nós, né? Sono. Ciclos circadianos. Ciclos circadianos. Então, reconhece que ela regula. E ela regula o tempo. Por exemplo, tu vai começar a ir na academia. Tu resolveu que tu vai fazer, sei lá, musculação. Eles não vão marcar para tu ir a cada 10 dias, eles vão marcar para tu ir toda semana. Existe uma tendência que ela é cíclica, tu vai repetir ciclos. Por quê? Porque tu tem um corpo que ele é celular e que ele precisa de um tempo cíclico de 21 dias, né? Que aí a gente já está falando de 3 fases de uma lua de 28, para entender que algo está acontecendo. Então, a gente tem fisiologicamente uma percepção dos ciclos da natureza. E a maneira como a gente se posiciona. Então, eu sei que eu nasci há muito tempo, né? E que não sei. Daqui para frente, não sei. Eu sei de agora, né? Então, eu tenho memória e sei de agora. E como que eu contei isso? Eu contei da forma mais irregular possível. O que estava fora de mim, eu contei num calendário. E isso me parece que eu estou envelhecendo. Quando eu olho dessa forma artificial, eu simplesmente estou envelhecendo. Eu faço aniversário nunca no mesmo dia da semana. Sim. Não, a cada 28 anos é no mesmo dia. Então, com 28, com 52... a gente, né, naquele Fez dia, o giro inteiro. porque tem uma sincronização, porque como ele falou, não foi aleatoriamente que eles fizeram essa contagem, sim. Né, esse pessoal aí que se considera senhores do tempo, tá lá na Barça, aquela na Bíblia, o Papa lá, o senhor do tempo, desculpa a palavra, vai se catar, entendeu? Porque não é o senhor do tempo. Ele tá numa Bíblia como guardião temporal. Tá. Guardião temporal, quem que guarda o teu tempo é soberano, ele é espiritual, ele está acima. Então, assim, fisiologicamente, eu ter uma irregularidade vai me desarmonizando. O que a gente tem um somatório de doenças, principalmente doenças da tireoide, paratireoide, doenças dos nossos centros endócrinos reguladores.
uma coisa desregulada, por excesso de luz artificial, por eu estimular o meu corpo à noite, quando a noite é para o sono, tudo. Então, eu mesmo desarmonizo, mas isso tudo é um entendimento de que se divertir, ser feliz, talvez seja passar uma noite fazendo alguma coisa que não é bom para o corpo. Entende? Então, a gente tem uma desarmonia no entendimento e tem alguém ali dentro quietinho tentando nos regular. Que seria a pineal. A pineal, Tá. totalmente, regulando os tempos e regulando a tua caminhada, alinhada com o teu Dharma, né? Tanto Sim. que, segundo o Extremo Oriente, né, os ensinamentos do Extremo Oriente, quando eu estou muito afastado da ordem cósmica, que é o Dharma, né? Entenda-se como Dharma, quando eu estou muito afastado disso, ela mesma desencadeia um tipo o doutor Gabriel Cousin fala Sim. disso, um botãozinho de Alerta. na autodestruição, Ah, sim. tipo... Porque uma vez eu vi o doutor Luiz Felipe de Oliveira, que ele fala sobre a psiconeuroespiritualidade. Luiz Felipe de Oliveira. Tá. Ele fala sobre a psiconeuroespiritualidade. E ele fala muito sobre a pineal, assim, sei lá, 30 anos que ele fala sobre isso. E ele diz que da mesma forma que a pineal é capaz de perceber, então, né, se é dia, se é noite, ela é capaz também de perceber coisas extracorpóreas, né? Total. Então, de repente, se a gente está falando, né, sobre outras dimensões, como é que a gente aqui que está na matéria, né, que estamos acostumados a ficar só nesse universo, como é que a gente vai acessar? Porque eu digo particularmente quando eu leio sobre a lei do tempo, ou eu vejo as interpretações, às vezes é difícil a gente entender como é que eu trago isso para a minha vida. Ali uma palavra ou outra e tal, né, um tom, né? Então, acho que isso seria interessante da gente também dizer para as pessoas que é possível. Totalmente Que isso vai possível. fazer um bem, porque tu vai começar a perceber também coisas extra. Então, E essa janela que a pineal te permite, se ela é capaz de perceber se é dia e se é noite, será que ela não é capaz de perceber outras coisas? quer ver uma coisa? Não tem que, na anatomia esotérica, não tem que seria com a glândula pineal o terceiro olho, que essa glândula estaria ligada com esse chakra, Sim. Ajna. Mas eu ouvir falar também, não como uma dinâmica, que na verdade ela é o coronário. Porque aqui, se tu fizesse uma linha reta, tu iria para a hipófise. E aqui no centro ela dá na pineal. O Vanderlei de Oliveira falou sobre isso uma vez. Mas aqui, Uhum. eu vou ter um tá lá no ângulo, meio, eu tenho isso. um E tá ângulo lá assim, no, tá lá um ângulo tá lá assim, no ó. meio, sim. Eu tenho Mas que esse não ângulo seria aqui, o terceiro corpo, olho. Aqui, hipófise Dizem, e né? corpo pineal, Sim. dentro desse ângulo. Tá. Porque Tem eu tô- corrente, eu digo que existem correntes que dizem que não seria o terceiro olho. Que ele viria aqui do que seria a centro hipófise. da Não, coronária. isso é uma discussão assim que Ad ninguém nem eterno. discute, diz que está nesse ângulo, né? Sim, Aí bati sim. aqui. Tem problema. Mas, então, a gente tem um centro de percepção, né? E esse centro, ele é capaz de perceber, por exemplo, quando eu olho o tempo, que é uma energia que não é material, quando eu olho ele num calendário, né? Sempre, se eu preciso falar de tempo, eu entendo que o tempo ele é contado em minutos, horas, segundos, Sim. dias, anos Essa é a e referência tudo que mais. a gente tem. Aí eu faço essa referência aqui. Eu tiro o poder daqui. O Ai, poder principal que eu tiro é a telepatia. Olha aí. É a telepatia. Nossa, muito bem. Então, esse é o ponto. E o que é? Aí ele fala em reencarnação, fala em várias coisas. O que é a telepatia? O que é saber sobre a telepatia? O que é a consciência? Alice Bailey falava disso na Sociedade Teosófica. Tem um livro dela bem antigo sobre isso. Seria tu assumir a responsabilidade de que aquilo que tu coloca no campo, tu vai vivenciar. Então, é mais do que, eu consigo falar com a Bárbara, eu preciso falar da lei do tempo. A Bárbara está lá dirigindo. Sim. Eu estou sentindo, não sei o que, vou ligar para a Gi. É muito mais muito do que mais. isso. É saber que a gente está num campo que ele não é denso. Aqui é o que vai morrer e deu. Mas o campo, ele continua. Ele é perene, ele é eterno. Segundo os chineses, o tempo, se tu vai dizer o que é tempo para eles? Eternidade. Olha só, quando a gente pergunta aqui para o que é tempo? Tempo é... O que é tempo? O que é tempo? Me dá o sinônimo de tempo. Aí tu fala, tempo é a maneira... Não, eu quero saber o que é tempo. Ninguém sabe dizer aqui, porque a gente... Aí tu não tem outra pensar. referência, né? Então, assim, o tempo que é essa energia que
que dá o movimento. E que sincroniza as coisas, né? Ele dá o movimento, ele é rei do movimento, é o movimento. Então, o que é movimento? Aquilo que não está em movimento está morto, né? Então, a gente podia dizer que o movimento é a vida. Está ali no primeiro verso da Ashtanga Hridaya. Eu aponto para a Bárbara, porque a Bárbara conhece. Tá ali, quando a gente vai ver, não, o que é vai? É vida, Sim. a vida, tanto que fala que tanto o movimento quanto o calor, Surya, no caso Agni, é a mesma coisa, porque o movimento ele gera a fricção, o calor, a cor, a visão igual. Tá aí, tudo é movimento, e aquilo que deixou de se mover morreu. Ok? Mas aquilo que deixou de se mover morreu, mas aquele corpo morto, eles vão falar de gente, né? Aquele corpo morto ali, ele deixa. O que deixou de existir? O corpo, aquilo que é denso, mas aquilo que movia ele segue movendo, até que vai mover por outro. tropismo, vai entrar numa outra concepção e a vida segue, né? Os chineses falam muito que é a alma do tempo, né? É o espírito do tempo, que o tempo é um espírito, na real. Então, pegar e dizer que isso aqui o calendário, eu nem tenho nenhum aqui, mas que esse calendário aqui o tempo está aqui. Não, isso é reduzir e tirar o nosso poder telepático. Poder telepático é assumir realmente, vou me repetir, a responsabilidade de que a gente pode colocar tudo no campo. Só que não é o vizinho que vai colher. É eu que vou colher o que eu colocar. E nem eu vou conseguir desfrutar da colheita do vizinho. Cada um vai lidar com o seu direito de criar, de cocriar, de estar. Então, seria muito bom que a minha mente fosse um campo de harmonia, que eu tivesse sincronizada. Por exemplo, dia 31 de dezembro, segundo o calendário gregoriano, último dia do ano. Aquela loucura. Sim. Né? A gente sabe o que é a loucura de um dia 31 e o que é a decepção de um dia 1º. Sim. Não é? Ali a gente baixa a Muda, cabeça. né? Para pensar o que muda, né? Meu Deus, estou com um cartão de crédito estourado, que ressaca. Soube que a família do fulano morreu toda na estrada, tinha gente bêbada, a polícia não dá conta. Aquele horror que todo mundo sabe e sempre, né? E o que estava acontecendo? Qual é o evento cósmico, o evento celeste que marca que aquele dia é o último dia do ano? Não tem. Não tem. Não tem. É o capitalismo que diz que eu preciso comprar roupinha branca, que festinha, que... Nas contagens ancestrais, o último dia do ano, ele é o dia que precede o dia em que a estrela Sirius vai nascer um pouquinho antes do sol. Ela vai estar no céu antes do sol levantar. Ela está em máxima ascendência em relação ao nosso sol. Se tu acorda no dia 25 de julho, e esse é o dia fora do tempo, no sincronário, nessa lei do tempo, que então o Arguelles conseguiu sincronizar tanto com o calendário gregoriano, quanto com o Tzolk'in. Depois a gente pode falar um pouquinho do Tzolk'in. São são unidades de tempo diferentes. Mas todos fazem parte da lei do tempo? Sim. Tá. Sim, ele conseguiu colocar, não da lei do tempo, da parte sincrônica, né? Que o evento de 2012 ficou conhecido como calendário maia, né? O calendário maia diz que o mundo vai acabar em 2012. Não era no ano 2000? Não. Vários anos iam acabar. Eu só quero concluir. O fim do mundo. Só um Não era o fim do depois mundo. eu explico, deixa eu só concluir. O fim do mundo. Então, no dia, um evento celeste que acontece uma vez no ano, num giro de 365 da nossa Terra em torno do Sol, abrindo um parênteses para dizer que o Sol gira em torno dele mesmo 13 vezes em um ano. Olha só. Então, nesse giro que a Terra dá em torno dele, que está girando em torno dele, que todos nós estamos girando em torno de Sírius, né? Isso acontece no dia 26 de dezembro. Se tu acordar às 5 da manhã e olhar para o 26 de julho, né? Não, 26 de julho, perdão. Se tu viu? Ótimo. Se tu acordar antes do sol nascer, e vai estar escuro ainda, e olhar exatamente a leste, vai estar lá a estrela Sírius. É o primeiro dia do ano. Primeiro dia Os do ano. egípcios contavam assim o tempo.
Eles, a referência do tempo para eles era de Sírios, né? Então, só para te dizer assim que a lei do tempo juntou todos esses conhecimentos, todo esse entendimento, mas principalmente a ordem cíclica do tempo. Principalmente, tu pode não te conectar com o Tzolk'in, Tá. não desenhar bonequinho todo dia na tua agenda, mas tu tem que saber que hoje é um dia alfa, que hoje é um dia que aqui está aberto, chakra laríngeo está aberto, entende? Porque são plasmas radiais das semanas. Hoje, dia de hoje, que dia 13 de agosto de 2025. Exatamente. Hoje é o dia 19 da primeira cooperação lua também. do ano, porque o ano entrou agora dia 26 de julho, Sim, tá? sim, Então, a gente sim. está na primeira No lua de iniciozinho. 28 dias. Hoje é o dia 19 dessa lua. E o plasma aqui, radial, é no chakra laríngeo. E é isso. Então, hoje é um dia de comunicação. Se a gente juntar o Tzolk'in, porque o Dr. Arguelles fez esse trabalho, ele sincronizou. Que loucura. Tá? É impressionante o trabalho dele. né? Mas dá para brincar. Por isso que ele disse, eu fiquei encantado quando eu vi. O Arguelles chamou esse trabalho de encantamento do sonho. Então, hoje bonito. também é o dia de vento cristal, que é o dia de Comunicação. cooperar com a Cooperação, comunicação. né? É o dia em que os maias galácticos se reuniam a cada 13 dias, num dia cristal, como é hoje, para conversar, para Olha. trazer as suas verdades, o seu entendimento daquele pequeno ciclo de 13 dias, tá? Então, para Vou que as tomar uma água. pessoas hoje, vivendo neste mundo onde é baseado no calendário gregoriano, basta conhecer esse outro calendário para que a gente possa usufruir dos benefícios da sincronicidade. Com certeza. Por quê? Porque tu vai ter as harmônicas, que é o que eu vou fazer depois que eu falei, depois de terminar o podcast, eu vou fazer a harmônica. Sim. Né? Que é ver, porque cada um de nós nasceu em um determinado dia, e quando a gente fecha as contas ali, a gente fica sabendo que naquele dia era o Kim tal, né? O Kim Essa palavra X. Kim tem algum Kim significado? quer dizer unidade. Unidade. Então, naquele dia, o teu Kim era tal, o dia que tu nasceu, o dela. Quando a gente soma os Kins, dá um outro Kim, dentro de uma harmônica de 20 Kins. A gente tem uma forma de somar, uma Outra fórmula tabela. simples. Aí a gente soma ali, então hoje o dia, nós todos juntos, quem está cuidando do podcast, né? Quem está dirigindo o podcast, né? Todo o trabalho aqui dentro dessa sala, ele tem uma frequência. Talvez se entrar uma outra pessoa, ele traz a frequência dele, muda. Muda. Não quer dizer que vai mudar para mal, nem para bom, porque não tem isso. Tudo é bem-vindo. São, né, são esporos de consciência de uma mesma coisa. E são todos positivos. Tudo sempre sempre positivos, positivo. assim. Porque assim, ó, na natureza, né, no campo da energia, na física, né, está comprovado que não existe negativo. Né? O elétron, o próton, o elétron, diz que ele é o negativo, mas a carga é a mesma. Né? É um equilíbrio. Tudo é movimento. Tudo é equilíbrio. São né? polarizações. Entendi. Polarizações pelo equilíbrio, né? Então Sim. tá tudo certo. Respondendo a tua pergunta também de uma outra maneira, o que o Arguelles viu, né? Ele até cita o Descartes, né? A grade dele, né? O eixo X, o eixo Y, e embaixo tem ali uma setinha que vem de cá e vai para lá como tempo. E quanto mais para lá, mais tecnológicos e melhores seremos. Isso é muito cartesiano no caso, né? Porque coloca o tempo como uma energia horizontal, cronológica, né? Linear. Eu vou marcar ali um cronômetro Linear. e o tempo Linear. vai indo para frente assim. Não é isso, né? Porque o tempo ele é vertical. Essa é uma grande mudança que a gente Esse é o tem que entender. É o tempo. É como se a gente estivesse olhando mais de cima. E quando tu, primeiro, entende que existe uma maneira diferente de contar o tempo, que seria uma maneira harmônica, com um instrumento harmônico, com as suas unidades básicas do mesmo tamanho, ou seja, em 13 meses de 28 dias. Tu começa a enxergar o tempo de uma maneira vertical, como se fosse a própria coluna que a gente, muitas vezes, está mal
posturado, tal, isso atrapalha os fluxos. Hoje. E tu começa a sacar as sincronicidades, como a gente chama. A gente chama coincidência, né? Tem gente que diz, coincidência não existe. Sim. Não existe se a pessoa ela não está ligada. Se a pessoa está muito... Sincronicidade. Não Se a existe coisa. Isso, se a pessoa não está atenta... que coincidência. Uhum. Se a pessoa tem um tipo de atenção porque começa a estudar, começa a entender outras coisas, começa a entender que existem outras coisas, naturalmente tu começa a te atentar para outras coisas, principalmente para o teu sentimento, né? Então, Uhum. a gente pensou na Bárbara, a Bárbara entrou em contato. A Pineal conseguiu, mesmo dentro dessa densidade muito grande que a gente tem, Uhum. Captar. captar, porque a velocidade Uhum. do pensamento é instantânea. Uhum. É mais rápido que a luz. Não, ela é instantânea. Instantânea. Tu pode estar lá em Júpiter. Ela é sempre agora. Ela é sempre agora. Tu Entendi. pode Radial. estar lá do outro lado do universo. Eu penso na hora, né? Uhum. Porque de alguma maneira que a gente não consegue entender Uhum. ainda, Uhum. isso está tudo ligado. Então, o Arguelles viu essa frequência de tempo 1260 e ele fala que o tempo natural tem outra frequência, que é a chamada 1320. Ele chama de 1320, que é o Tzolk'in, que na verdade é o calendário dos, vamos dizer assim, dos sábios, dos maias, que eram os sábios, utilizavam aquele calendário, que são 20 unidades ou frequências de luz, com 13 tons de som, com seus 7 tons e 6 semitons. Então, cada um, quando nasceu, recebeu uma frequência de luz e um tom Uhum. diferente. Uhum. E isso vai se entrelaçando. Tem uma identidade, Isso, chama Kim. Sim. Sim, Que é o sim. Kim, né? Uhum. E ele fala que essa é a frequência que nós devemos nos sintonizar. Frequência 1320. Frequência de sincronização. A frequência de sincronização. E o Sincronização. Arguelles diz, nós somos o tempo em movimento. Então, o tempo nos tem, o tempo nos moldou aqui e o nosso corpo é um reflexo disso. Como? A gente costuma dizer que os dedos, 10 dedos, 10... A gente tem 20 dedos, né? Uhum. Tirando algum problema, Sim, claro. a princípio, 20 dedos, todo mundo Geral. tem, que representam as 20 frequências de luz. Uhum. E nós temos 13 articulações principais no corpo, Uhum. que é o tornozelo, o joelho, o quadril, depois a gente tem Coxa femoral. o coxo femoral, Uhum. terapeuta, né? O pulso, o cotovelo, o ombro, são 6, a 7ª articulação, que é bem a central, Uhum. depois as outras 6. Isso, então, nosso corpo perfaz essa O Tzolk'in. o Tzolk'in, O tear o harmônico tempo, do tempo. o Que legal. 13 e 20. E aí, Uhum. eu fazendo um curso de astrologia védica, Uhum. onde o professor começou a falar, então, da astrologia raiz, a mais ancestral de todas, que é a astrologia lunar, baseada nas nakshatras, Uhum. as mansões Nas lunares, mansões lunares. que são 27 Uhum. estrelas fixas no céu, né? Ele falou, e essas estrelas estão, a distância entre cada uma certinho é 13,20 graus. 13,20. 13,20 graus. Eu digo, então a frequência 13,20 que o Arguelles Sim. estava trazendo e ele conseguiu personificar como o nosso corpo aqui nessa Aham. materialidade. Sim, sim. Como são nos nakshatras também. Como né? na verdade, Uhum. é físico no céu também. Uhum, uhum. São essas estrelas estão a cada 13,20 graus de cada um, a Interessante. distância de cada um. Uhum. Então, quando a gente consegue verticalizar um pouco o entendimento, a gente fica atento às sincronicidades. Acessa outros campos, né, Rafa? Sim, tu começa daí a ver que as coisas são sincrônicas mesmo, até as coisas que tu considera que são ruins que te aconteceram, né? Uhum. Tem um porquê, tem uma sincronicidade disso. Uhum. Uhum. Então Nossa, muito bom. E se eu não quiser estudar, se eu não quiser aprender a lei do tempo, mas eu quiser me aproveitar dos benefícios?
Existe um site, existe Sim. algum lugar onde eu simplesmente... hoje é bom para isso, amanhã vai ser bom para aquilo. Sim, vários. Vários. Então vários. tem o da Flávia Toquete, que é uma Uhum. focalizadora que estava agora naquele Porque além de dar o naquele Kim, tem uma Paranormal interpretação, o Paranormal Experience. Tem ela uma tava- interpretação também, né? Então, tu vê lá o Kim do dia e Sim. existe uma interpretação de um terapeuta. Ou não? Aquela Não, leitura é o que uma tá leitura- lá. É uma leitura sincrônica. Tá. Existe uma Não, informação. não é uma interpretação de alguém. Eu vou ler para vocês, Isso. pode ser? É, para dar um Por favor. exemplo, assim, Pode né? ler uma onda Mas- encantada de alguém. Não, só um pouquinho. Deixa eu, Do dia deixa de eu hoje, ler talvez, aqui né? o dia de hoje. É, eu li de manhã Tá. também. Né? Falava de cooperação, assim, era bem... Eu não botei. Acho que eu talvez deixei até Não, com mas ele. tá, o meu Tem? 4G tá bem. Tá. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Eu tô até O que com que ele eu vou aberto fazer? Só aqui. para você. Isso aqui, ó. Ó. Só que é em espanhol, tá? Mas tudo bem, vamos lá, eu vou ler em português. E do dia que vai Então, pro ar? hoje, oi. Ah, pode ser. É. O quê? Ao invés de falar sobre hoje, vamos ver o dia... Felipe, por favor, que dia que esse programa vai pro ar? Dia 1º de setembro. Mas Conseguimos falar sobre o dia 1º de setembro? Sim. não conseguimos, com certeza aqui, mas deixa só eu ler o de hoje. Sim, Uhum. Que é o dia da Porque gravação O também. dia né? só para Isso. vocês entenderem, porque isso aqui é um grupo que nem vocês têm, que Uhum. todo dia vai passar a leitura do dia de hoje com as frases, com tudo, Tá. com toda a informação sincrônica e cíclica, né? Então, por exemplo, hoje tem uma conta, né? Como eu falei para vocês, é o dia 19 da primeira lua do novo ano, né? Então, a lua 1 é a lua magnética do propósito. Nós estamos, das 13 luas, na lua do propósito. Na semana 3 dessa lua, aonde o ser evolui a consciência. Hoje, esse dia, né? Isso tudo tem, porque ele juntou o I Ching, ele juntou as runas de Futhark, ele juntou tudo. Então, se tu tiver um sincronário ou dentro de algum site, tu vai ter toda essa informação do dia, né? Então, hoje tem um arquétipo galáctico, né? Que é o iluminado, e a frase é: a paciência transforma a conduta. Reunião de cortes hoje, como eu falei para vocês, legal, é um né? dia de reunir as cortes, Uhum. né? De conversar, porque é um dia cristal planetário e marca um início da história que está lá profetizado de 3113. Então, a gente hoje está pulsando um fractal de tempo para a noosfera que ele vai florescer a um tempo a mais. Então, a gente sempre tem responsabilidade com o que a gente está jogando na No noosfera. universo. A frase inspiradora é do Yogananda, olha só. Eu renunciei de pensar como os demais pensam. Eu renunciei de atuar como os demais atuam. Eu renunciei a ser como os demais. Eu sabia que havia algo mais a buscar na vida. Olha que demais. Os símbolos, né? Símbolos são como um motor que faz as coisas funcionarem no nível mental. Isso tudo são informaçõezinhas para o dia de hoje. Então, hoje, Kim, vento cristal branco. Eu me dedico com o fim de comunicar, universalizando o alento. Selo a entrada do espírito com o tom cristal da cooperação. Sou guiado pelo poder da atemporalidade. Tudo isso está informando esse dia. Isso tu pode ter, mesmo que tu saiba que hoje é dia 13 de agosto de 2025, tem toda essa informação aqui também. E não custa, é como tu lê um mantra assim todo dia. Tem uma respiração que tu pode fazer, tem uma meditaçãozinha que tu pode fazer, que vai te conectar justamente com o plasma radial da semana que está vibrando, que é aqui, chakra... Laríngeo? Sim, Vishuddha Vishuddha. chakra, Aham. né? E é isso. Então, tem toda uma informação. Qual é o dia que vai? Tu já viu aí o dia que vai? Sim. Primeiro Aqui. de setembro. 1º de setembro. Primeiro Dragão harmônico vermelho. Né? de que onda? Da onda da Terra. Tá? Então, o que é o dragão? É a energia que dá início a coisas, é uma energia materna, feminina, de nutrição. É o primeiro selo do É o Tzolk'in, primeiro que selo do vai ao Tzolk'in. ar Sim, sim, justamente, sim. ó. E o tom 5 é o tom harmônico da radiação. Nesse dia, então, isso vai se irradiar. Tá? Então,
Tu pode ler só o mantra do dia. Tá. Porque e é isso que eu faço. Eu sou um pouquinho mais limitado, como eu falei no início. Eu leio o mantra do dia só, né? Sim. Então, no dia 1º de setembro, dragão harmônico vermelho. Potencializo com o fim de nutrir, comandando o ser. Selo a entrada do nascimento Legal. com um tom harmônico da radiação. Eu sou guiado pelo poder da água universal. Ou seja, esse dia vai ser guiado pela lua, pelas emoções. Então hoje tem muito material. A gente pode passar depois para vocês Isso, botarem no no grupo, ar, no né? Site do O Sincronário Sincronário da da Paz, Paz.org. é o André que cuida. Tem Sim. também o Noosfera, né? Sim. Noosfera. Da Flávia Da Toquete. Flávia. E tem outros, muito legal. Sim. Até tô com um aberto ali, mas estava falando da semana, né? Eu vou conseguir uma cartilha dessas para vocês, tá? Porque aqui é a semana, é aqui, ó, uma lua de 28 dias, tá vendo? Ó? Sim. Tem 28. Hoje é o dia 19, não tá aí? Aí tem um plasminha ali amarelinho, alfa, né? alfa. Isso, que corresponde aqui. Por que Corresponde ao chakra 19? de uma lua porque de 19 da lua de 28 28 dias. Hoje é o Tá. dia. Que comigo Ó, Sim, começou olha, só um detalhe, Como mas é que às vezes fica, eu digo, né? meu de Deus. um ano que Semana dia começou... 13 hoje? De um ano, para te ver como a gente está Não, entronizado. óbvio, imagina. a De vida um ano que inteira. começou no dia 26 de julho, tá? Entendi. Assim, Tá certo, sim, correspondente sim. a Sim, 26 sim, de sim. julho. É toda uma quebra de condicionamento. Mas Nossa então, Senhora. o que que eu vejo? O que que eu disse? A gente vai lá falar da lei do tempo, né? E em 2011, a gente falou no Rio de Janeiro, a gente falou em São Paulo, a gente falou Curitiba, né? Uma Curitiba, galera, Santa Cruz do Sul, assim, Caxias. muita, eu digo as crianças, né? Foi muito lindo. O que que mudou? Mudou nada, né? Mudou individualmente algumas coisas, mas assim, aí eu pensei, eu digo, vou começar. Isso me veio quando eu estava conectada, eu fui ativada de novo, né? Que tinha que voltar a falar disso. Eu digo, mas voltar a falar, sabe, nesse, né? Tá difícil, Tá né, difícil, gente? tá. Tá difícil, Tá. Ai, Tá verdade. né? Tá truncado. Tá truncado. truncado. Aí eu disse, qual que é o propósito? O que que eu preciso, né? E aí eu rezei, assim, do meu jeito, né, para os céus, porque para mim tem os céus. E lá pode ter tudo, né? Mais de um. Eu e o Gengis Khan, céus, me ajudem. E aí me veio assim que tudo pode ser muito leve. Tudo pode ser muito leve. A gente não vai mudar o mundo, né? Mas se a gente entender que a gente pode acolher isso como uma contagem do tempo e sem se preocupar em ser doutor nisso, porque cada um tem que fazer o seu doutorado naquilo que precisa para ganhar dinheiro para nós. Sim, faz parte Né? da Matrix, Então, assim, né? sem que tu tenha que te desacomodar de uma forma harmônica, simplesmente trazer junto, Isso. né, essa contagenzinha. Para mim, hoje, o que mais importa, né, olha aqui minha agenda, ó, minhas coisinhas anotadas, é que hoje é vento cristal. Isso, para mim, diz muito hoje, né? Mas eu sei também que aqui está dia 13, né? Essa é uma agenda gregoriana, né? Mas aqui, no final do dia, eu sempre anoto. Esse foi o dia 19 da lua, tal. Eu vou pondo para fazer a... né? Para fazer referências, né? a harmônica. Harmônica. Para sacar qual a energia que estava rolando. Então, é como que fosse uma meditaçãozinha, né? E sempre fecha. E eu coloco as coisas no universo não com a intenção, mas eu sou intenção. Então, vem para mim, eu sou intuída, eu digo, nossa, eu preciso falar da lei do tempo, e já está tudo providenciado. Uau, eu preciso ter um podcast. Pronto, tenho. Né? Cheguei aqui com vocês, a abundância de vocês, a abundância do querer, do universo, passar, né? da Sim, comunicação, com certeza. num dia Num de dia de comunicação. E reforçando... E isso vai ir, diga. A grande diferença de 2011, né?
hoje essa tecnologia aqui, Sim, em uma hora a gente vai atingir muito mais gente. com certeza. E E vai ficar gravado, Sim. né? E muito fica, né? bem. Então, muito essa é bem. para mim a grande diferença. Nós tínhamos que viajar até Florianópolis, até Curitiba, Isso, né? Tinha exato. carro passeando. Sim, Para dar um sim. curso de um dia e meio É, lá, que havia claro. 20 pessoas, 25 pessoas, 15 Sim, pessoas, sim, enfim. sim. Era muito bacana. Muita gente, a partir desse conhecimento, tomou rumo diferente na vida. Nas suas Muita vidas, né? gente. Sim, né? sim. Mas E é por agora- isso que a gente está sendo chamado agora, Com certeza. todos nós. Entende? Entende? Existe um Porque- pedido do universo para isso, né? Exatamente. que eu Então, ouvi, vamos assim. usar essa tecnologia, porque Uhum. chegamos nesse momento dessa Claro. tecnologia, dessa rapidez da comunicação, não do tempo. Sim. Uhum. Porque a gente já entendeu que o tempo não é nem lento nem rápido. Eu acho que isso pode, se não ficou claro, que fique. O nascer do sol O vai tempo- demorar o tempo que é. O tempo do é, sol, isso não o muda. tempo né? É aquela coisa assim. Agora vamos falar que não posso esquecer disso que veio assim no entendimento, né? Gi, mostra tu. Eu em 2011, eu em 2025. Estou em 2025, estou com 60 anos, eu não tomo remédio para dormir, entende? Eu nem sei se eu tenho alguma coisa, sabe? Não, eu procuro viver em harmonia, tranquila, né? Na frequência que é real. Então, isso é uma coisa muito particular, né? Que às vezes eu não tenho como chegar e dizer para o vizinho, é no tempo de cada um. É na expressão de cada um, mas é possível tu ter uma contagenzinha que é uma brincadeira, é ter um lapisinho e uma caneta coloridinha para pintar ali e começar a te abrir para isso, porque quando o tempo ele fica sincrônico e eu começo a entender essas harmônicas celestes, a gente usa muito esse termo harmônica celeste, que é essa soma das energias dos quins com o Kim do dia, porque se alguém estiver nascendo hoje, é vento cristal, entendeu? Então, o Kim de hoje importa, o dia, né? Quando eu somo isso e entendo que isso está refletindo, está indo para o campo da noosfera, tá? Que tá além da tecnosfera, né? Tem a biosfera, tem a tecnosfera, que é essa esfera tecnológica, e tem a noosfera, que é a esfera da mente. Então, que tudo que eu estou expressando está indo para esse campo e que eu estou sendo informada por esse campo. Então, quando eu consigo filtrar e escolher o que eu quero para mim desse campo, o que é meu, lidar com o que é meu, eu fico no tempo presente. Então, essa coisa de que o tempo está passando muito rápido, eu não acho. Está passando lento, também não sei. Sim. A minha medida de tempo, isso eu entendi. Que Sim. não tem isso. Tudo bem que sexta-feira a gente vai pegar o avião, Deus, que não caia. Aí eu morro de medo. Morro de medo, porque aquele troço é muito geringonça, né? É muito pesado para estar lá em cima, mas tá, lá vou eu, neto. Então, assim, existe tá marcado que daqui a 2 dias a gente vai estar fazendo isso e tudo bem. No Mas horário esse- tal, certinho. mas esse pode não é atrasar. o tempo. Claro, né? Este não é o tempo. Estamos aqui de alguma Né? forma, Isso né? é uma forma de se organizar na Organizar. tecnosfera, né? Perfeito. Que é uma forma bem desarmônica. Sim. Então, ok, Não essa tá é a minha dando certo. forma. Não Não tá. tá dando certo. Não tá, mas não vou me bater, porque naquela época a gente queria matar Combater mais. quem assim, dizia que tinha que ser aquele calendário. Agora Sim, não quero sim. mais bater com ninguém, não quero ter razão, eu quero ter Sim, paz, Claro. né? Então tá E tudo plantar certo. essas sementes, né? E eu vibro Isso. nisso. Sim. Então, ainda assim, a gente saber que a gente vai trazer uma voz, que vocês vão colocar uma voz no ar, que alguém pode ouvir e dizer assim, eu quero fazer Com essa certeza. contagem paralela. E ver o que dá. Vai dar, sabe o quê? Telepatia. Olha lá. Telepatia. E já foi tentado mudar o calendário dentro da Liga das Nações e da ONU. Uau. Porque Isso é importante. falar. Quando não lembro o nome do Augusto Comte, com M, foi para o Tahiti e viu que eles usavam um calendário de 13 meses, 28 dias. Ele falou, nossa, mas que simplicidade bacana é essa, que viaja, nossa. Aí voltou para a Europa e falou com alguns empresários, o pessoal gostou, foi para os Estados Unidos, o Eastman Kodak gostou, um inglês lá das ferrovias gostou, os contadores amaram, disseram, nossa, vai facilitar o trabalho, assim, enormemente. Muitos advogados gostaram, houveram tentativas, aí um dos papas disse, não, mas se a gente
contar em 13 o tempo e tu quebrar um dia, que seria o dia fora do tempo, correspondente ao nosso 25 de julho, não sendo um dia nem da semana nem do mês, para sincronizar os próximos 13 meses de 28 dias, nós vamos ter um mundo de caos, violência e guerra. O Papa falou isso. Uau. Não me lembro qual Papa também. Sim. Tá aqui nesse livrinho. O que nós temos hoje no mundo? Um mundo de Caos, caos, violência e guerra. Né? E destruição ambiental. Uhum. Então, houveram as tentativas. Né? Muitos Interessante, empresários... Rafa, trazer isso, importante. Sim, Importante. porque... como é que tu vai acabar hoje dentro desse sistema gigante do dinheiro? Não, o tempo não é mais dinheiro. Não, tudo bem, não é, nunca foi. Uhum. Né? Mas tu pode começar a harmonizar a coisa ainda... o sistema ele mudar de dentro para fora. Uhum. Uhum. Né? Mudar as mentalidades, né? Mudando as mentalidades. Uhum. Isso aqui é uma ferramenta maravilhosa. O propósito é exatamente esse, Sim, né? exatamente. Para trazer essa sintonia, né? É trazer a sintonia, Uhum, exatamente. Uhum. E quem está nos assistindo, nós vamos colocar depois no comentário fixado E isso, já Né? fiz as os anotações sites aqui. para Vai ter curso, acessar. gente, esse ano. Vai ter Sim, curso. Não sim. sei se tu quer falar, Gi, um pouco sobre isso. Então, eu tô elaborando, Tá. né? Tô Uhum, elaborando uhum. porque pensei em conversar com o André, falar com a Flávia, ver como que a gente faria esse movimento, Tá. mas com essa leveza, trazer Isso. essa fala, assim, de que a Uhum. gente pode, paralelamente, é o encantamento do sonho, Sim, né? sim, Então, sim. trazer isso, e não já como um against, assim, ó, Entendi. aqui Talvez como as eu- coisas foram feitas até hoje, de alguma certa forma, né? Exatamente, né? Uhum. Então, já com experiência, né? Sim, A voz sim. da anciã, Aham, né? exato. né? Com Não- outras sabedorias também. Nessa juntas, ciência, a né? gente entende que quando a gente faz 52 anos, a gente passa a ser um ancião. Uhum. Né? Com 52, olha que Uhum. bacana. Né? Porque no ano que tu faz 52 anos, tu vive de novo o teu Kim que tu nasceu há 52 anos atrás, porque a contagem é siriana. Sim. Né? É muito legal isso. Muito legal. Então, trazer com essa voz de anciã. Eu pensei em voltar a dar curso, mas eu pensei também em simplesmente ter um podcast curso. Maravilhoso. Maravilhoso. Entende? Maravilhoso. Tipo, né, trazer a planilha, ó, hoje a gente vai estudar isso aqui, vamos entender direitinho, papapá, e organizar isso, porque tem muito material lúdico, muito Sim, material sim, bom, Sim. né, que fica bom da pessoa brincar, né? Uhum. Olha que coisa boa. Eu vou ouvir meu podcast ali com meus 4 lápis de cor, que é o Uhum. vermelho, o azul, Sim, é um momento de atenção, o amarelo, de concentração, né? um lápis preto, que seria Muito o branco, legal. né? Uhum. E a gente vai desenhar, vamos desenhar isso aqui agora, qual é o Kim de hoje e tal, e que Maravilha. dia da lua e tal. Fazer uma coisa assim que nem jardim de infância, Coisa boa. mas Trazer o e lúdico de trazer volta, né? a força disso, sabe? Uhum. E sempre, enfim, eu tô pensando, Coisa boa. aceito sugestões, Parcerias, estamos aqui aceito, também. adoro. Com O meu cronopsi, olha Uhum. isso, que, alô, entrou outro assunto, não, é o mesmo. Sim. Mas cronopsi seria como que o meu campo noosférico, assim, o que informava o dia que eu nasci, Uhum. né? Cada um de nós tem também. O meu cronopsi, ele é o trabalho coletivo. Eu só Uhum. sei trabalhar em equipe. Uhum. Eu acho que sozinha, assim, eu gosto é de estar, de fazer Uhum. nada. Né? Mas quando tem mais gente, eu já fico assim, bolando coisas. Digo, vamos fazer um negócio, vamos ganhar dinheiro, vamos tudo, vamos. Acho que né, Maravilha. é bom. Então, Muito aceito bom. sugestões, Então, quero tá. equipe. Em pra breve, gente tá novidades. fazendo, né? Então, eu vou. Não sei se você tem alguma pergunta, mas eu. Ah, tu já falou o Kim do dia que vai ser o dia da primeiro. Isso, gravação. do dragão, né? Eu precisa- Tá, Dragão é o primeiro selo do Tzolk'in, Uhum. tá? Então é muito. Então, hoje, alô, olha eu falando no futuro, tá? Máquina do tempo, né? Gente, então hoje é Dragão harmônico, né? Da onda encantada da terra, né? Eu acho da que vai ser Terra. a onda 3 desse ano. É a terceira onda, talvez. É. Quantos dias daqui? Quantos dias, assim, contados de hoje? 13, mais 17, 18. Quarta onda encantada. 19 dias. Então vai ser a quarta onda encantada Maravilha. do ano, né? 4 é a forma. Então tudo é codificado, sabe? Os Uhum. números eles são o Incríveis. infinito, né? Então 4 é a forma. Vocês vão estar dando forma para alguma coisa nesse dia Uhum. e iniciando alguma coisa. Uhum.
Nosso pessoal já está, infelizmente, né? Trabalhamos com o tempo. Né? Tempo cronológico. O Isso é tempo é cronológico, cronológico, né? Tudo certo. E com certeza foi uma conversa muito especial, né? E é isso, né? Quanto mais a gente precisa, porque essas informações elas Sim. precisam ser trazidas, né? E eu acho que o tema todo foi esse, né? A sempre gente muito desconstruir isso, né? Porque a gente entra e vai, né? Sim. Para que contar aqui, né? Claro. E ainda Isso é está em importante. tempo de agradecermos a Com Bruta certeza. Flor. Maravilhosa, nossos O chá. chás, O chá. nossos chazinhos, né? Sempre, né? Chazinho Trazendo maravilhoso. esse acolhimento, né? Esse Sim. quentinho, né? Para as nossas conversas. Então, pessoal da Bruta Flor, obrigada pela parceria, assim, sempre com a gente. E agradecer também os nossos convidados, então, né, Marco? Com Que certeza. com certeza, assim, vão plantar essa semente, né? Agradecer muito aos dois, né? Que já, graças a Deus, conheço de longa data, tenho em minha vida com muita honra, né? E eu acho que é isso, né, Marco? É trazer essa informação para que a gente possa ampliar um pouco esse entendimento, essa percepção. Vamos fazer o nosso brindezinho Nosso brindezinho. de chá, Que eu acho que é de sálvia, porque tá bem sálvia, sálvia, porque lavanda, tá maravilhoso. né? E verbena. E verbena. Ó, Então tá, é Nós isso é aí. que agradecemos a Salve. oportunidade. Maravilhoso. Arro. Obrigada, gente. Obrigado a todos. Não se esqueçam de compartilhar, dar o like e entrar no grupo exclusivo do WhatsApp. E até o próximo podcast. Esperamos vocês. Até mais.